palavra do Senhor. Então vamos ver Mateus 7, versículo 21, que diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Se fôssemos fazer uma pergunta dentro deste versículo, a pergunta seria: quem entrará no reino dos céus ou no reino de Deus? O que faz a vontade de Deus. Esta é a proposta, portanto, de Jesus Cristo, porque essas são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, prezado amigo, eu quero mais uma vez aqui, você que me ouve nessa hora, fazer menção da oração do Pai Nosso. Cada detalhe da oração do Pai Nosso precisa ser relembrado quando se diz respeito à salvação e o serviço a Deus. Porque na oração do Pai Nosso está implícito também que nós devemos fazer a vontade do Senhor. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou como dizer: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita lá no céu. Então a vontade de Deus, ela tem uma direção. Vontade é querer. Poderíamos dizer o querer de Deus para nós, ela tem um objetivo, uma direção. A vontade de Deus, ela não diz respeito apenas a um sentimento, mas diz respeito a amor em ação. Porque a vontade de Deus para conosco é que nós sejamos salvos. A vontade de Deus para com você, para com todos nós, é que tenhamos a sua bênção, que sejamos felizes. Porém, a vontade, ela sai do campo do sentimento quando ela passa para o momento em que Deus requer de nós fidelidade, obediência às suas leis. O querer de Deus é que nós também obedecemos a tua palavra, a palavra dele. E a obediência à palavra de Deus, não me canso de falar, ela não é um requisito que vem atender o desejo de Deus no sentido dele ser beneficiado com isso, mas para novamente nos abençoar, para novamente trazer para nós coisas que nos satisfarão e que nos farão crescer. Observando aqui alguns textos bíblicos que eu quero compartilhar com você, por exemplo, o Salmo 40, o verso 8, diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Então o salmista aqui, ele já está observando a palavra de Deus e entendendo a vontade de Deus, sabendo que Deus, ele tem para nós alguns conceitos que precisamos seguir, observar na sua lei. É tão ruim para nós seres humanos quando nós nos prendemos no nosso ego e naquilo que nós mesmos decidimos seguir como conceitos para uma vida como filho de Deus, porque nós não sabemos de nada, né? Os nossos conceitos são muitas das vezes falhos. Então, precisamos conhecer a vontade daquele que é o nosso Pai, conhecer a vontade daquele que organiza a nossa história aqui na Terra, porque a vontade dele é soberana, é perfeita. Então nós precisamos conhecer essa vontade, o querer de Deus. Quando nós não atentamos para isso e vivemos a vida desregradamente, um dia após o outro, à mercê da sorte, então nós estamos sendo filhos que não estão observando qual é o desejo do Pai. E nenhum pai, ele gosta que o seu filho não observe a sua vontade, porque a sua vontade em relação ao filho é que ele tenha sucesso, que ele seja feliz, que ele conquiste, né? Enfim. Então, quando o filho não observa o querer do pai, a vontade do pai, o porquê da vontade do pai, ele é um filho ingrato. É um filho que não preza, que não honra o pai.
Quando nós não observamos a vontade de Deus, nós também estamos desonrando o próprio Deus. Por isso que lemos na Bíblia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta apenas dizer, oh Deus, eu te amo Deus, oh Senhor, tu és o Senhor. Isso são palavras ao vento. Essas palavras precisam ser acompanhadas de um sentimento e também de uma ação que é fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus, mais uma vez repito, disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Então, o esclarecimento que trago a você, baseado na palavra de Deus, o livro santo, a Bíblia Sagrada, é que nós precisamos conhecer qual é a perfeita vontade do Senhor. O salmista, ele entendia muito bem disso, e outra vez no Salmo 143, o verso 10, ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por teu terreno plano. Olha que lindo isso aqui que o salmista está dizendo. Ele está pedindo a Deus ajuda, ensina-me a entender a tua vontade. Por que será que o salmista ele se coloca nessa posição de querer a ajuda de Deus, o ensino de Deus, para saber a vontade dele, do próprio Deus? A vontade dele já não está revelada nas Escrituras Sagradas? Claro que sim. Mas aqui o salmista demonstra a sua dependência de Deus, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos colocar na dependência de Deus, exatamente porque quando lemos as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, nós precisamos da presença do Espírito Santo para que então venhamos a entender esta vontade, as leis de Deus. E a vontade de Deus não está implícita só na sua lei, mas também no sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida, no que diz respeito a realizações de sonhos, projetos que nós queremos também. Então, Davi pede uma ajuda. Você já pediu uma ajuda para Deus? Ou está sendo suficientemente bom para você viver a vida como você está vivendo, um dia após o outro, à mercê da sorte, né? Então, não é bom que o homem viva assim. Nós somos filhos que têm pai, não somos filhos como muitos, infelizmente, são hoje na terra, que não têm pai, né? Nós somos filhos que têm pai. Na vida, aqui na terra, a gente sofre muitas desilusões, muitas coisas ruins, mas em relação de filhos para com Deus Pai, nós não temos como decepcionar com Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é sempre presente, Ele é um Pai perfeito. Então Davi teve toda a liberdade de dizer, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, que você diz, seja feita a tua vontade, você está entregando-se para Deus no sentido de dizer, faz a vontade do Senhor na minha vida e não a minha vontade. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça de qualquer maneira. Quantas vezes buscamos, com intensidade até, que a nossa vontade prevaleça. A gente não consulta Deus, a gente não quer saber se aquilo está dentro das diretrizes de Deus, porque nós estamos, afinal de contas, vivendo aqui como filhos sem pai, não é? Então não pedimos permissão ao Pai, não queremos saber se é a vontade do Pai, afinal de contas não nos sentimos como filhos, mas oramos a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso para muitas pessoas, muitas das vezes é apenas algo que se diz em repetição de palavras e que não tem sentido. Ora, o Senhor Jesus não nos ensinaria a fazer oração sem sentido. A oração que Jesus nos ensinou, ela é uma oração que demanda de nós, que requer de nós observação. O que é que Jesus está ensinando com aquelas palavras? Vamos ver aqui mais um texto bíblico. João 9:31 diz assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme a Ele e pratica a sua vontade. Esse texto bíblico é muito revelador, porque todos os homens são pecadores.
Mas aí João escreve dizendo que sabemos que Deus não ouve pecadores. Aí ele coloca um mas. Esse mas que ele coloca aqui, ele está dizendo, porém, existe uma chance de sermos ouvidos. Existe uma exceção nesse caso, e a exceção é exatamente essa que ele apresenta. Ouve o homem que o respeita e pratica a sua vontade. O homem que é pecador, o homem que vive a vida no pecado, dissolutamente, Deus não ouve ele, porque ele não tem compromisso com o seu Pai, que é Deus. Ele faz o que ele quer fazer. E aqui eu aproveito para dizer, porque eu sempre tenho falado sobre liberdade, e liberdade tem uma expressão interessante. Liberdade não é poder fazer tudo o que você quer. Liberdade é fazer aquilo que você pode fazer. Então, liberdade está muito além de querer fazer tudo, né? Isso é libertinagem. Agora, liberdade mesmo é poder escolher o que fazer, é ter capacidade de dizer isso eu quero, isso eu não quero. Ser livre para dizer sim e ser livre para dizer não. Então, Deus ouve o homem que respeita ele e ouve e faz e pratica a sua vontade. E às vezes pode surgir um grande ponto de interrogação, já estou partindo aqui para o final, mas o grande ponto de interrogação é: qual é essa vontade de Deus? Era a mesma dúvida que o salmista tinha quando ele orou: me ensina a fazer a tua vontade. Parece que havia um grande ponto de interrogação sobre a cabeça de Davi quando ele se propôs a fazer a vontade de Deus. Mas afinal, qual é a sua vontade? Em que se baseia a vontade de Deus? Então nós podemos consultar as Escrituras Sagradas, porque seria o primeiro elo a ser quebrado da nossa... vamos trocar o termo aqui, não elo a ser quebrado, mas seria o primeiro elo a ser fechado como aliança com Deus, é quando nós buscamos e consultamos aquilo que Ele designou na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Partimos para a busca do conhecimento da vontade de Deus. Está tudo ali. Quantas pessoas sabem de cor os 10 mandamentos, né? Faz parte até de alguns cursos religiosos, conhecer os 10 mandamentos. Eu lembro quando, na minha adolescência, eu participei de um curso chamado Primeira Comunhão, né, da Igreja Católica. E qual era a prova que a gente fazia no final para ser aprovado? Teria que citar os 10 mandamentos de cor. E então, isso faz parte da vida de muitos cristãos. Quase todo cristão sabe citar os 10 mandamentos. Porém, nem todo cristão consegue obedecer, observar os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não eram, vamos dizer assim, um poema para ser decorado e falado lindamente. Não, mas são um conjunto de leis que precisa ser observado. Está implícito ali a vontade de Deus, apesar de a vontade de Deus não estar resumida nos 10 mandamentos, total, mas em tantos outros que você percorrendo as Escrituras Sagradas irá encontrar. Então são mandamentos, são vontades, são querer de Deus para a vida do cristão. Quando o homem procura conhecer isso e colocar isso em ação, ele é mais do que vencedor. Ele é um filho que realmente receberá de Deus a proteção. Ele é um filho que realmente receberá do Senhor tudo aquilo que ele tem para dar aos seus filhos. Porque é como abrir uma grande porta, sabe, amigo? É como você abrir uma grande porta em direção a Deus. Você está ali se apresentando diante do Senhor livremente, Deus olhando para você dizendo: lá está vindo o meu filho que tem lutado, se preocupado em fazer a minha vontade. E isso é maravilhoso. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe para que você entenda essas coisas, para que você saiba a sua posição. Deixa eu ler mais um texto bíblico e nós vamos aqui terminar essa parte que é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: deem graças
em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto bíblico aqui, eu quero falar a você que está me ouvindo, e desde já agradecer aí aos nossos irmãos que estão ligados conosco pelo Facebook, né, mandando ali o seu joinha, está subindo joinha que não acaba mais ali, Deus te abençoe aí. Mas então, dar graças a Deus em todas as circunstâncias é a vontade de Deus. Quando nós reclamamos, murmuramos, né, e ficamos ali assentados na nossa inércia e começamos a reclamar de Deus, certamente que esses atos que muitas vezes fazemos desagradam a Deus. Temos que aprender a agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela oportunidade de correr atrás, pela oportunidade de buscar socorro. Temos que saber agradecer ao Senhor. Então, dar graças a Deus significa estar em condição de gratidão a Deus. Buscar, correr atrás, não se conformar com aquele estado que às vezes nos encontramos ali, porque muitas coisas que vêm sobre a nossa vida vêm por causa da nossa inércia. Muitas coisas ruins que acontecem sobre a nossa vida vêm por causa da nossa falta de atitude, de falta de correr atrás, porque Deus sempre nos ajudará, Deus sempre estenderá as suas mãos, mas Deus nunca fará por nós, Ele sempre nos ajudará. Ele diz na sua palavra: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não, lá não está escrito, eu vou estar no lugar de vocês. Não, o que é para mim enfrentar, para você enfrentar, temos que erguer a cabeça e partirmos para a luta, porque certamente o Senhor Deus, Ele estará lá para nos ajudar, porque Deus ama estar ao lado do Filho, o Filho que honra Ele, o Filho que busca Ele e procura fazer a vontade dEle.